a UFAL. Atualmente, eu me encontro lá no sexto período. Ela, para mim, está me formando agora no segundo semestre de 2021. Mas, infelizmente, nós tivemos um atraso e a vida que segue, né? Ontem tivemos uma boa notícia que a vacina foi aprovada e inicia a vacinação. Mas vamos lá. A gente vai tratar aqui hoje da física do segundo ano, que é a termologia. Eu quero, inicialmente, pedir desculpa por qualquer coisa se eu tossir, porque no final de semana eu gripei, mas eu vou tentar fazer o máximo que eu puder. E eu tô sem fone, sem fone, sem nada. Então, a gente vai trabalhar um assunto chamado termologia. O que seria termologia? A termologia nada mais é que a parte da física que estuda os fenômenos relacionados a calor e a temperatura. De antemão, eu queria saber de vocês, já que eu sei que vocês são de vários lugares, de vários estados, hoje, no estado de vocês, fez calor? Alguém poderia responder aí no chat ou abrir o microfone e me falar como foi o tempo, se fez calor, se não fez calor hoje, aí onde vocês estão? O pessoal falou que sim, Abdon. Fez bastante calor, muito. Recife hoje estava mais úmido, até choveu. Uhum. O calor estava presente demais, parece um fogo. Ótimo. Gosto disso, espero participação de vocês. O pessoal falou que Gente, parecia um o deserto. termo calor. Deserto agora depende, né? Se é de dia ou de noite. Deserto só é quente Verdade. de dia. Depois a gente vai conversar sobre isso, nesse assunto mesmo. Gente, a gente tem que tomar cuidado na física, porque alguns termos que a gente usa no nosso dia a dia é comum a gente usar, que hoje fez calor, mas para ciência chamada física, não, eu não tenho calor, ok? Não tenho calor. O calor para física é uma outra coisa que a gente vai definir daqui a pouco. Então, quando eu falo de temperatura, eu tenho a sensação que algo é muito quente ou algo é muito frio. Para vocês, alguém poderia também me dizer o que é temperatura? Se o pessoal não falar no áudio, aí eu vou lendo as informações que ele passou no chat. Isso, se não falar no áudio, pode escrever no chat. Mas eu Grau de gostaria de ouvir a voz de agitação das vocês. moléculas. Parabéns. Agitação molecular, Michael também. Muito bem. A temperatura nada mais é que uma grandeza física que a gente utiliza para medir a agitação molecular. Porque tudo que a gente tem no mundo é formado por quê? Formado por moléculas. Essas moléculas que formam o corpo, ela está em constante movimento. Dependendo desse movimento, o quão rápido ele esteja, ou quão devagar ele esteja, eu vou ter temperaturas diferentes. Vou fazer uma pergunta a vocês agora. Se eu aumento a agitação molecular de um corpo, o que acontece com a temperatura? Aumenta ou diminui? Pode ficar à vontade. Aumenta. Jacqueline, isso. Eu estou vendo que essa aula vai ser muito, posso dizer, muito fácil e vocês vão arrebentar nessa parte no Enem. E eu conto com isso. Então, se eu aumento a agitação molecular de um corpo, eu vou aumentar em si a sua temperatura. A temperatura é uma medida, vocês podem estar anotando aí,
A temperatura é uma medida indireta da agitação molecular. Já o calor, gente, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não tem calor e o calor não se acumula no corpo, como se pensava antes da Idade Média. Então, calor nada mais é que energia térmica em fluido que sai de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Deixa eu tentar explicar isso. Suponha que vocês vão em casa tomar água. Só que se depara que na geladeira não tem água gelada. Então você vai calmo, pega um copo e enche de água natural, da torneira do filtro, e pega alguns cubos de gelo e coloca dentro desse copo. Ó, a água da torneira, ela vai estar o quê? Na temperatura ambiente, de 23, 24 graus Celsius. Já o gelo vai estar entre 5 e 0 graus Celsius. Quando eu adicionar o gelo dentro da água, o que vai acontecer? Alguém poderia responder isso no chat, eu falar? O que acontece quando eu adiciono gelo dentro do copo com água? O gelo, no caso, Antônio, o gelo vai para a temperatura ambiente. Equilíbrio térmico, ótimo. A água irá liberar calor, excelente. O calor sai, sim, o calor sai da onde para onde? A água cede calor para o gelo, ótimo. Alguém mais que isso, a água, da água para o gelo, isso. Muito bem. Ou seja, como a água ela está a uma temperatura maior que o gelo, o que vai acontecer? Vai acontecer uma liberação de energia que sai da água para o gelo. Essa liberação de energia, essa energia em trânsito, saindo da água para o gelo, é o que a gente chama de calor. Ou seja, se na questão perguntar o que é calor, você tem que ter isso bem em mente. Calor nada mais é que aquele momento em que ocorre a transição de energia. Por quê? Se a água está em zero, o gelo está em zero ali, e a água está em 24, a água vai ceder energia para o gelo vai começar a aumentar a temperatura e a água vai começar a diminuir sua temperatura. Concorda comigo? Você está perdendo energia, as moléculas começam a vibrar menos e logo sua temperatura diminui. A água. Eu descompliquei, desculpa, gente. Desculpa, mim. O gelo começa a receber essa energia da água, começa a aumentar a sua velocidade e aumentar a sua energia cinética, aumentar a sua temperatura. A água, como está perdendo, ela diminui essa agitação molecular, diminui a energia cinética, que é a energia de movimento, e, em consequência, sua temperatura diminui. Mas chega um momento que os pessoal citaram de equilíbrio térmico. O que seria o equilíbrio térmico? Estou aguardando uma resposta no chat. O que seria o equilíbrio térmico? Isso, a mesma temperatura. Ou seja, o equilíbrio térmico acontece quando os corpos que estão em contato entre si atingem a mesma temperatura. Quando isso ocorre, ele atinge a mesma temperatura, não existe mais calor entre eles. Tudo bem? Ou seja, o calor só vai fluir de um corpo para o outro se houver diferença de temperatura. E ele sai do corpo mais frio para o mais quente ou do quente para o mais frio? Qual é o sentido da energia? Sai do corpo mais frio para o mais quente ou do quente para o mais frio? Uhum.
eu vou estar sempre pegando no pé de vocês, porque a física do Enem, a maioria das edições, vem sendo essas questões de teoria. Então é bom sempre ter em mente como é que ocorre essa do frio para o mais quente, ao contrário, do quente para o mais frio. Ó, se eu dissesse que. Deixa eu ler aqui sua pergunta de novo. Antônio Gonzaga. Para a física não existe o frio, mas essa ausência de calor. Ó, Antônio, eu não posso dizer que é ausência de calor, porque o corpo não tem calor. O corpo tem energia térmica, ok? A partir do momento que existe uma transferência de energia, eu chamo essa transferência de calor, ok? É igual, tipo assim, existem duas salas, pensa comigo, existem duas salas, uma de frente para a outra. Eu estou dentro da sala um. Se eu estou dentro da sala um, dentro da sala um, eu sou energia térmica. Quando eu saio da sala um e vou pelo corredor, antes de chegar na porta 2 e entrar, eu me chamo calor. Mas a partir do momento que eu entro na sala 2, eu desço de ser calor e recebo o nome de energia térmica novamente. Compreendeu? O corpo não tem calor. Ok? Isso foi uma teoria totalmente. Foi derrubada essa teoria. Antigamente pensava que existia uma substância chamada calorico, que era responsável pela sensação de quente e de frio. Mas alguém tem alguma dúvida? Pode ficar à vontade. Eu quero fazer com vocês um bate-papo. Quanto maior a interação de vocês, mais vocês vão progredir. Eu posso estar oferecendo uma dúvida por R$ 2. Alguma dúvida? Depois o Eric vai estar anotando o nome aí e vai estar fazendo o pagamento. Ô, Abdon, o Jason, eu acho que é Jason, ou é Jason, ele disse assim, então o corpo se adapta com a temperatura ambiente? Ó, o nosso corpo atualmente é o nosso corpo. Em que temperatura ele se encontra naturalmente, se é estado febril? É uma temperatura de quê? De 35, 36 graus. A temperatura ambiente está entre 24. Ou seja, a gente está em constante perda de energia para o ambiente em certos momentos. É por isso que quando a temperatura baixa muito, a gente perde muito calor e vem a sensação do frio. Aí o que a gente faz para se adaptar a essa temperatura tão baixa? A gente utiliza roupas como isolante térmico. O que é o isolante térmico? Um exemplo simples é uma caixa de isopor. Qual é a função da caixa de isopor de uma garrafa de café? Vamos lá, gente. Não deixar a temperatura escapar. Ou seja, não deixar haver uma troca de calor. Isolar aquele couro. Blusa de frio. Um lençol. Pronto, a blusa de frio e o lençol ele serve como isolante. Ele impede que o meu corpo troque calor com o meio ambiente. Existem vários tipos de isolante. Presta atenção comigo. Uma panela de cozinhar, uma panela de casa mesmo de cozinha, ela é feita de alumínio, mas os seus cabos ou é de madeira ou é plástico. Por que isso ocorre? Porque eu não coloco uma panela toda de alumínio no fogo.
o cabo de madeira ou de plástico ele é isolante térmico. A chama no fogo ali, o que está acontecendo? Está fornecendo energia, forma de calor, para a panela distribui esse calor entre si, mas chega no cabo não passa, porque o cabo é um isolante. Se o cabo é um isolante, ele não recebe esse calor, a sua energia cinética, ou seja, a sua temperatura não muda, não aumenta. E eu consigo pegar o cabo suavemente, sem me queimar. Ô, Abdo, a Tamires, Oi. ela levantou a mão aqui, eu acho que ela tem alguma dúvida. Tamires, podem ficar à vontade. Tá certo, Tamires. Sem Mas não querer. saquei não. Qualquer dúvida, gente, pode ficar à vontade de perguntar. Se tem alguma coisa que eu estou falando, vocês não estão entendendo, também pode ficar à vontade para mandar eu repetir, porque eu estou um pouco gripado e estou forçando um pouco ainda. Mas qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, tudo bem? Não tenho pressa para terminar a aula, estou aqui para ajudar o máximo que eu puder. Então, temperatura e calor a gente conseguiu matar no peito e é gol, né? No Enem, domingo. Uma coisa muito simples que a gente vê no nosso dia a dia para medir a agitação molecular é o nosso famoso o quê? Nosso famoso termômetro. O que é um termômetro? O termômetro é um dispositivo calibrado que mede a temperatura do corpo. Gente, anota aí. Medir a temperatura de um corpo nada mais é que, cientificamente falando, é medir a agitação molecular. Guarde essa informação com vocês, que isso é crucial na hora do Enem. Medir a temperatura de um corpo é medir sua agitação molecular. Todo mundo anotou? Gente, nós temos as nossas escalas termométricas, tudo bem? Quais escalas termométricas vocês conhecem? Tipo, eu tenho lá o medidor de temperatura, coloco em contato comigo, ele vai dar uma leitura de 37 graus. 37 graus, o quê? Isso, Celsius. Existe mais duas famosas. Alguém sabe? Fora o Celsius? Tem Fahrenheit e Kelvin. Isso mesmo. Isso, todo mundo está de parabéns. Gosto de muita participação. Gente, a escala termométrica ela é graduada observando-se dois pontos cruciais na natureza. Qual foram elas? A primeira foi o ponto de fusão do gelo, isso no nível do mar. E o segundo ponto observado é o ponto de vaporização da água. A partir desses dois pontos, qualquer pessoa pode estar graduando um termômetro em casa mesmo. É muito simples fazer esse experimento também em casa. Vamos lá. A escala Celsius, ela foi criada pelo físico Celsius. Já levou esse nome em homenagem a ele. E ele tomou como sendo o ponto de fusão do gelo o ponto zero. Eu vou pegar aqui um minutinho, aqui, só um minuto. Eu consigo fazer algumas anotações aqui.
Gente, não vai ficar perfeito, me desculpa. Tudo bem? Estou escrevendo com o dedo no meu tablet. Então, aqui suponho que seja a escala Celsius, que é um Czinho. Só para agora ficar melhor. Aqui nós temos graus Celsius. E o ponto mais baixo do gelo, ele deu como sendo 0 grau. E aqui em cima, Celsius adotou como sendo 100. Isso aqui é a escala Celsius. Já Fahrenheit, ele fez o seguinte. A gente vai tentar construir aqui uma relação entre as três escalas. O Fahrenheit, ele, que é o F, ele adotou aqui embaixo como sendo a temperatura de fusão do gelo, 32, e aqui 212, como sendo o ponto de ebulição da água. Já Kelvin, gente, a escala Kelvin, uma observação que eu quero fazer é o seguinte: todas as escalas Celsius e Fahrenheit recebem um símbolozinho em cima da letra, símbolozinho de grau, um zerozinho, que é esse aqui que eu fiz todo feioso. Já Kelvin não, porque Kelvin ele é só a letra K mesmo. Aqui embaixo, no ponto de fusão do gelo, ele disse que era 273. Vou botar embaixo que não vai dar. 273. E o ponto de fusão de ebulição da água seria 373. Ficou feio, não foi, gente? Trezentos e setenta e três. Então, pegando essas escalas, a gente pode estar trabalhando uma relação entre elas. Qual seria essa relação? Eu teria aqui Celsius menos seu ponto de fusão do gelo, que é 0, dividido por... Se você olhar aqui, gente, de 0 até 100, dá 100 pedacinhos, esse termômetro dividido. Então, seria dividido por 100. Isso seria igual a Fahrenheit menos seu ponto de fusão do gelo, que é 32, dividido por... Gente, olha aqui. Se eu voltar aqui um pouquinho. Fahrenheit, ele pegou de 32 a 212. Então, para mim saber quantas partes for dividido, eu pego 212 menos 32. Se a gente fazer essa continha aqui, isso vai dar o quê? 180. E Kelvin, que a gente vai comparar as três. Se eu botar aqui o grauzinho. Kelvin menos ponto de fusão do gelo, que é 273. Não vai dar para fazer aqui. Kelvin 273.
Eu vou pegar e escrever aqui embaixo, gente, que não vai dar. É igual a Kelvin menos 273 dividido por... Gente, quantos pedaços foi dividido essa escala Fahrenheit? Kelvin. Saiu de 273 para 373. Isso aqui me dá o quê? 100, né? Isso mesmo, Aline. Parabéns. Então, essa igualdade, ela me dá o meio de transformar de uma escala para outra. A gente vai já brincar com isso. Mas preste atenção. Tanto esse denominador 100, esse denominador 100, esse 180 e esse outro 100 aqui, ó, eu posso dividir os três por 20, que não vai mudar nada em minha conta. O que eu estou fazendo de um lado, eu estou fazendo de um outro. Mantenho a igualdade válida, né? Então, se eu pego essa primeira equação, eu fico o quê? C menos 0 é C. Sobre o quê? 100 dividido por 20 dá 5. Isso seria igual Fahrenheit menos 32. Veja que eu não estou mexendo em cima. Eu estou mexendo embaixo da igualdade. 180 dividido por 20, isso me dá o quê? 9. Isso é igual a Kelvin menos 273 dividido por 5. Então, o que a gente precisa ter em mente para se sair bem numa prova onde ele fala, suponha que vamos pegar um exemplo mais do nosso dia a dia agora. A vacina da Covid, ela tem que ser armazenada entre 2 e 5 graus Celsius, se eu não me engano. Ou entre 2 e 5 ou 2 e 8. Vamos supor que é de 2 em 8 graus Celsius. Isso, eu estou utilizando graus Celsius aqui no Brasil. Mas se eu quiser saber qual a temperatura que eu tenho que armazenar ela nos Estados Unidos, já que lá eu utilizo a escala Fahrenheit e não a escala Celsius. Vamos pegar o seguinte: se a temperatura é 5 graus Celsius, eu vou pegar essa parte da equação, porque eu quero saber entre Celsius e Fahrenheit. Todo mundo está me acompanhando? Pessoal, responda aí, por favor. Estão acompanhando? Pronto, ótimo. O que é que eu vou fazer? No lugar de escrever o Celsius aqui, esse símbolo, eu escrevo o valor 5. Então fica 5, que foi aquele valor que eu tinha falado, 5 sobre 5, é igual a Fahrenheit menos 32, dividido por 9. Gente, para simplificar, eu posso estar dividindo logo isso aqui, ó. Todo mundo concorda? 5 dividido por 5. Para quem tem alguma dúvida sobre isso, eu também poderia fazer o seguinte: 5 vezes 9 e 5 vezes tudo isso aqui. Que é aquele que a gente chama de meio pelos extremos da matemática. Mas como a gente é mais rápido e mais fera, que eu sei disso, a gente pega 5 dividido para 5 dá 1, é igual a Fahrenheit menos 32, dividido por 9. Aí agora, quando eu vou fazer o meio pelos extremos, fica mais fácil. Aqui eu posso botar o denominador 1. Aí eu quero questionar vocês, vou fugir um pouco da física, e quero pegar um pouco no pé de vocês a matemática. Por que eu posso colocar 1 aqui no denominador, onde não tinha nenhum número? Embaixo do 1 eu posso colocar 1.
Porque já é um mesmo. Mas se eu tivesse um 8 aqui, eu poderia colocar um também, né? Mas por quê? Porque, gente, deixa eu explicar para você uma coisa. Uma fração nada mais é que uma divisão, onde o número de cima aqui ó, é o dividendo e o de baixo é o divisor. Então, quando eu pego um dividido para um, me dá o próprio um. Por isso que eu posso estar adicionando um embaixo no denominador, sem alterar o número. Então, aqui eu tenho uma vez tudo isso aqui, que me dá f menos 32, que é igual a 1 vezes 9, que me dá 9, né? E agora, eu quero descobrir o f, o que é que eu faço? Eu isolo ele. Pego esse 32 e passo para o outro lado da multiplicação. Eu passo para o outro lado da equação, desculpa, gente. Quando eu mudo o número de lado, eu mudo a operação matemática. Cuidado, gente, eu não mudo o sinal. Eu mudo sempre a operação matemática. Eu coloco o inverso da operação. Então fica f é igual a 9. Ó, aqui estava menos 32. O inverso de menos é mais. Então, mais 32. Então, aqui, ó, daqui em escala Fahrenheit, seria 9 mais 32, 41. Ou seja, a temperatura de armazenamento daquela vacina Coronavac seria, nos Estados Unidos, 41 graus Fahrenheit e não 5 graus Celsius. Ambos são equivalentes no mesmo valor. Tudo bem? Quando eu faço a conversão, dá o mesmo valor. Mas o número aqui ele é diferente, né? Aí que a gente tomar cuidado. Todo mundo entendeu essa questão? Alguma dúvida? Dúvida valendo R$ 5 por conta do Eric. Então aqui a gente tem mais alguns contextos das escalas, né? Foi o que eu já fiz com vocês. Aí é com o Eric vai passar o Pix. Gente, a escala Kelvin ela é tida como sendo a escala absoluta. Por quê? Porque ela prova que é impossível a gente chegar no ponto zero, onde todas as moléculas de um corpo estejam paradas. Para se atingir na escala Kelvin, seria o quê em comparação com a escala Celsius? Seria menos 273. Ou seja, é um valor muito absurdo para se chegar. E, como eu havia dito, eu contei aqui embaixo no finalzinho. Portanto, ao invés de 10 graus Kelvin, escreve apenas 10K. Ou seja, 10 Kelvin. Porque era tida como uma escala absoluta. Aqui a gente tem o que eu já fiz com você. Quando tiver alguma dúvida, a gente pode estar falando, tudo bem? Aí a gente sai dessa parte de temperatura, que a gente estava trabalhando tanto, e vai agora se concentrar no calor. Estudar o calor. E a gente começa com uma grande curiosidade. Quando eu fiz uma pergunta, se onde você está fez muito calor hoje, teve uma resposta
que me deram que estava igual um deserto. Aí eu havia dito, deserto depende se é de dia ou é de noite. Por quê? Porque durante o dia, no inverno, é quente o deserto. Mas durante a noite ele faz um frio muito tremendo. É tão tal que quando chega a noite você não pode estar num lugar desabrigado. Porque você pode adquirir alguma doença. Porque a temperatura baixa muito. Chega até chegar a um valor negativo no deserto. Aí a pergunta é, por que isso ocorre? Aí a gente vai responder isso cá na frente mais. Eu não quero a resposta de vocês agora. Se alguém quisesse falar já, pode ficar à vontade. A outra pergunta é, por que durante o dia, quando estamos na praia, percebemos que o vento sopra da água para a areia, mas à noite o sentido é o contrário? Alguém já fez essa observação? Alguém que foi para a praia durante o dia e em outro momento fez um luau e percebeu a diferença da circulação do vento? O pessoal que mora no litoral pode estar fazendo essa observação. E hoje a gente vai entender o porquê isso acontece. Parabéns. Tá indo no bom caminho essa sua resposta, viu? Então, vamos dar continuidade. Essa é a segunda parte da aula, que é chamada calorimetria. Nós temos a termologia, que é a ciência que estuda a temperatura e calor, fenômeno relacionado. Dentro da termologia, a gente tem a termometria, que é a que estuda a variação de temperatura. E agora a gente tem a calorimetria, que é a física que estuda o calor. Deixa eu só ver aqui uma resposta. No caso, por exemplo. Muito bem, isso mesmo. O, a areia, ela troca calor muito fácil com o ambiente. Diferente da água, né? Só tenho fera aqui, gente. A água tá pensando em fazer física, se passar no SISU. Tem alguém de física nessa aula? Leandro, física, química ou química. Vale ressaltar que quem for fazer engenharia vai ter que saber de física e química também, né, Abdo? Com certeza, é verdade. Não, não, a areia não seria um tipo de isolante térmico. Porque o isolante, você tem que pensar, Jason, né? É que o isolante ele impede a troca de calor. E a areia, se você prestar atenção, vá para a praia meio-dia, descalço. Pisa na areia para tu ter a sensação como a areia tá. Ela tá quente, ela absorveu muito calor. Se ela tá absorvendo calor, tá havendo uma transferência de energia para ela. Então ela não é um isolante. O isolante, ele impede esse fluxo de energia. Se fazer direito, física direito. Entendeu, Jason? Porque a areia não pode ser um isolante térmico, porque existe a troca de calor.
Gente, a calorimetria, ela divide o calor em dois tipos: calor sensível e calor específico. E lá na frente, amanhã, a gente vai ver também que tem um calor chamado calor latente. Mas isso é cena do próximo capítulo. Gente, perdão pela tossida agora. O primeiro que a gente vai estudar é o calor específico de um corpo. O que seria o calor específico de um corpo? Alguém tem. Teve pessoa que já me falou de forma indireta calor específico, me respondendo uma outra pergunta. Alguém poderia me informar o que é um calor específico? Tá até aparecendo a fórmula, né? Variação térmica. Uhum. Mais alguém? Variação. Maria Paula. Parabéns, Maria Paula. Capacidade térmica a gente também vai ver ainda. E o calor específico nada mais é que uma constante de transferência de energia. O que seria isso? Seria a quantidade de energia necessária para variar em 1 grau Celsius, vamos utilizar grau Celsius, 1 grama de uma substância. Exemplo, se eu tivesse 1 grama de gelo, quanto de energia eu deveria ceder para esse gelo para que sua temperatura varie de 1 grau Celsius? Suponha, se ele está em 23 graus Celsius, o gelo não vai estar, né? Vamos supor, em 5 graus Celsius, o gelo não vai estar, e eu quero aumentar 1 grau Celsius nele, vai para 6. Quanto de energia eu devo ceder para esse gelo para que sua temperatura saia de 5 para 6? Isso eu estou aumentando. Se eu quiser fazer o contrário, retirar também é calor específico. Quanto de energia eu preciso retirar de um corpo, desse gelo, de 1 grama desse gelo, para que sua temperatura saia de 6 para 5? Ó, calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa de um corpo. Um exemplo que a gente pode estar fazendo é o seguinte, veja. Eu tenho aqui um objeto, ele se encontra aqui inicialmente, um termômetro, observa aqui do lado esquerdo, eu estou com ele 26 e quero aumentar para 27 graus Celsius. Ou seja, minha variação aqui, ó, tá vendo? Delta T. Delta T é variação. Como eu calculo a variação? Eu pego o final menos o inicial. Então, final 27 menos o inicial 26, dá 1 grau Celsius. Se eu ceder para ele um calor de 5 calorias, 0,5 calorias, o que vai acontecer? Vou pegar essa fórmula aqui, C, que representa o calor específico, dividido por Q, gente. Deixa eu dar nome aos bois, desculpa aí, gente. Czinho é calor específico. Vou anotando aí. O Q é quantidade de calor. M é a massa e delta T é variação de temperatura. Repetindo. Czinho é o calor específico do corpo. É o que representa o calor específico. Ele é igual ao quê?
a Q, que representa a quantidade de calor, M é a massa e ΔT é a variação da temperatura. Como eu calculo esse ΔT? Vai ter dois valores para a temperatura final menos inicial. Simples assim. Então, fazendo aqui a continha. Isso. Dou uma pausinha aqui e vou responder Maria Paula. Sim, Maria Paula. Dependendo do estado físico do corpo, ele vai ter um calor específico diferente. Por quê? Pensa comigo. No sólido, eu tenho as moléculas mais juntas. Ok? Quando eu vou mudar para o líquido, o que acontece? Eu tenho que romper, não romper, mas eu tenho que afastar essas moléculas. Ok? Eu só afasto essas moléculas uma da outra. Vou gastar uma quantidade de calor só para fazer o afastamento. Mas se eu quiser, suponha, eu consegui mudar o estado do sólido para o líquido. Gastei uma quantidade de energia porque era só afastar a molécula uma da outra. Mas quando eu vou sair do líquido para o gasoso, eu tenho que fazer o rompimento da ligação química. Porque o que é a água? A água é a molécula de oxigênio, duas moléculas de oxigênio ligadas a uma de hidrogênio. Então eu teria que quebrar essa ligação. E para quebrar essa ligação, eu preciso de maior energia. Tudo bem? Então, intuitivamente, se eu vou ter maior gasto de energia, logo o calor específico da água vai ser maior que a do gelo. E a gente vai ver isso. Ok, espero ter ajudado. Viu? Então, voltando aqui para a conta, a gente teria o quê? Veja, gente, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei 0,5, que foi o calor que ele forneceu aqui para esse broquinho, dividi por quê? 1 grama, que eu disse que pesava 1 grama, e multipliquei por 1 embaixo. 1 vezes 1, 0,5 dividido por 1 dá 0,5 caloria, grama, grau Celsius. Ou seja, o calor específico desse objeto nada mais é que 0,5 caloria, grama por grau Celsius. Ou seja, se eu quiser aumentar 1 grau Celsius nesse objeto, eu preciso ceder apenas 0,5 caloria. Se eu quiser aumentar em 2, eu cedo 1 caloria. E assim vice-versa. Alguma dúvida nisso? Ó, esse resultado indica que para variar a temperatura de 1 grama do material que compõe esse corpo em 1 grau Celsius, precisamos fornecer a ele 0,5 caloria. Como eu já havia dito. A partir dessa fórmula que a gente viu no início aqui, a gente parte para a equação fundamental da calorimetria. Porque, veja, se eu sei se o calor específico é uma constante, eu posso estar pegando essa parte de baixo aqui e passando para o outro lado. Deixa eu voltar para tentar escrever aqui para vocês. A gente sabe o quê? Que C, que é o calor específico, ele é igual ao calor fornecido dividido pela massa vezes a variação de temperatura.
Então, o que eu posso estar fazendo? Posso estar pegando esse lado aqui e passar para cá multiplicando. E quando eu faço essa mudança aqui, eu isolo o calor. Então, aqui, ó, eu fico que o calor é igual a massa vezes Czinho vezes delta T. Essa fórmula aqui, gente, a gente vai utilizar ela quando eu estiver falando de calor específico. Gente, para que serve o calor específico? A gente tem que ter em mente. O calor específico ele serve para a variação da temperatura de um objeto. Porque quando tiver ocorrendo a mudança de estado físico, eu vou ter um outro tipo de calor. Esse calor a gente vai chamar calor latente. Mas a gente vai estudar isso amanhã. Tudo bem? A gente vai focar hoje em calor sensível. O calor responsável pela mudança de temperatura. Ou seja, existe dois tipos de calor. Isso mesmo. Essa fórmula aqui, ó, ela é conhecida como a queima-macete. A outra que a gente vai ver é a que mole. Não é a Eline. Eline Silva. Essa é a fórmula queima-macete. Através dela, a gente calcula a quantidade de calor, a variação de temperatura de um objeto. Voltando um pouco para o slide, a gente dá sequência. Então, o que a gente observa dessa equação? A gente observa 3 pontos. Quanto maior a massa de um objeto, mais eu preciso de uma maior quantidade de energia. Pensa comigo, se eu quero esquentar 1 litro de água, eu vou gastar menos energia que esquentar 2 litros de água. Concorda comigo? Eu gasto menos gás. Segunda observação, o calor específico, sobre o calor específico, ele diz o seguinte: quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor necessária para variar a temperatura. E a terceira diz o seguinte: quanto maior a variação de temperatura que deseja obter do corpo, maior a quantidade de calor que deve fornecer a ele. Alguma pergunta? Eu acho que eu deixei a tabela de fora. Foi a. Gente, faltou aqui uma coisinha para mostrar para vocês. Que é o seguinte: existe uma tabela de calor específico. E nessa tabela a gente vai ver o seguinte: que a água ela é a substância que tem o maior calor específico. O calor específico da água líquida, né? No estado líquido, ela é uma caloria. O calor específico dela. Enquanto alguma substância tem, tipo areia, ela é 0,8 ou é 0,6 caloria. E isso, o que é que ocorre isso? Como a areia tem baixa
calor específico, o que que acontece? Ela, a quantidade de energia para mudar a sua temperatura é pequena. Aqui, a areia do deserto possui calor específico relativamente pequeno, o que faz aquecer com muita facilidade durante o dia e se esfriar facilmente durante a noite. Por isso que a temperatura varia muito. Ó, se ela precisa de pouca energia para variar o grau Celsius, qualquer energia que eu fornecer para a areia, ela vai esquentar bastante. Uma observação que vocês já devem ter feito é o seguinte: você chega na praia umas 11 horas, para meio-dia, e vai caminhar até o mar. Até chegar no mar, você está descalço. Você vai sentir o quê? Que a areia está muito, muito quente embaixo do seu pé. Então você vai caminhar rápido até chegar na água. Quando você pisar na água, tu vai ter o quê? A sensação que a água está fria. Por quê? Porque o calor específico da água é maior que a da areia. Ambos estão sendo aquecidos pelo sol, mas ambos estão em temperatura diferente devido ao seu calor específico ser diferente. Aí suponha que vocês vão para o luau agora, à noite. Então vocês vão caminhar na praia até o mar. Então você vai na areia, você vai sentir o quê à noite? A areia bem geladinha, né? Quando pisar na água, a água vai estar o quê à noite? Água do mar. Alguém pode responder no chat? Como que vai estar a água à noite? Alguém já tomou um banho à noite no mar? E essa água vai estar quente. Não, Carlos. Vai para direito, homem, mesmo. Fique lá. E vai estar morninha, vai estar quente. Isso por quê? Porque o calor específico da água, ele é grande. Então, ela acumula energia durante o dia, leva o dia todo para acumular essa energia, e durante a noite ela está perdendo aos poucos, porque também ela precisa de uma grande quantidade de energia saindo para que mudar em 1 grau Celsius. E, gente, aí aqui é onde vem aquela observação que eu mandei vocês fazer agora. Que durante o dia, o que acontece? O vento, ele sai do mar para a areia. Por quê? Vamos lá. O que está mais quente? É a areia ou a água durante o dia? Vamos lá, gente. O que está mais quente? A areia ou a água durante o dia? A areia. Isso. Se a areia está mais quente, a camada de ar que tiver ali vai se esquentar por troca de calor. Concorda comigo, né? O ar quente, ele sobe. O ar quente vai subindo, subindo e vai perdendo energia ao longo do caminho. Então vai chegar um momento que ele vai se resfriar e vai descer novamente. E desce no mar e volta para a areia novamente. E faz um ciclo, que nem esse primeiro desenho aqui, ó. A camada de ar, baixa pressão, alta temperatura, o ar sobe, circula para o mar e desce, volta para a areia de novo. E faz esse ciclo, o vento, durante o dia. Todo mundo entendeu aqui esse desenho? Desse ciclo aqui que eu mostrei? Isso tem relação, sim, com a densidade. Porque quando o ar esquenta, o que acontece? O ar fica menos denso, então ele sobe. Ele vai subindo até que sua densidade aumenta de novo e ele desce. O ar mais denso sobe, o ar menos denso sobe, o ar denso desce. E assim sucessivamente. Quem falou isso? Deixa eu ver aqui. Leandro, isso mesmo.
A diferença entre o que... Só um minuto, gente, falo já. Ah, tá. Brisa marítima e continental. Pronto, essa é a brisa marítima. Ela sai do mar para o continente. Agora a gente vai ver o contrário. Ela vem do continente para o mar. Gente, à noite, o que vai estar mais quente? A areia ou a água? À noite. À noite, o que vai estar mais quente? Isso, a água. Se a água está mais quente ali, o ar que tiver parando sobre o mar vai ficar menos denso e vai subir. E vai fazer o ciclo contrário, indo para o continente. Então, a da areia vai estar mais densa. Então, ela circula para o mar, sobe e desce. Aí vai fazer o ciclo contrário, que é o que está mostrando esse outro slide aqui. Consegui tirar sua dúvida, Yasmin? Gente, para a gente encerrar, eu trouxe umas questãozinhas do Enem. Desculpa aí, gente, de novo. Então, sobre o assunto, a gente para por aqui hoje. Amanhã a gente entra em calor latente, fala um pouquinho sobre o estudo dos gases, que já conversa um pouquinho com a química. Isso, estudo dos gases nobres a gente vai precisar tanto na física como na química. São duas matérias que estão muito relacionadas. E vai ver um pouquinho de ondas ondulatórias, que são algo muito importante para a física no Enem. Todo mundo está conseguindo ler essa questão. Ficou muito em cima uma da outra, as letras. Abdon, o Marcel Gustavo fez a É. seguinte pergunta: vai ter também explicação de eletricidade ou não cai muito no Enem? Cai também. Cai na mesma proporção de ondas e termologia. Só o problema é que a eletricidade ele é muito conteúdo e muita fórmula, muita conta. E a gente está com pouco tempo para poder trabalhar isso. Aí eu não estou dando atenção a essa parte da eletricidade para vocês agora, por questão de tempo mesmo e logística. Isso mesmo, Abdon, e até porque na graduação a gente só em eletricidade é uma única disciplina, né, Abdon? Que é a Física 3, Isso. para vocês terem noção de tão Uhum. extensa que é. E aí Yasmin falou o seguinte, que não dá para ver o final da letra D, e a Maria Paula disse que acha que é a letra B. Ótimo. Já estou vendo que tem gente respondendo, isso é ótimo. Eu consigo melhorar aqui esse negócio. Dando para ver a D? Tá sim, Abdon. Perguntaram, tem Mas a eu tirei a letra E? letra E. Eu tirei a letra E. Deixei menos alternativo para vocês pensarem. O pessoal, o Leonardo também falou letra A, ou seja, tá entre A e B. Aí, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer um bolão aí. Temos quantos alunos? 20, é? Eric? Tem 30 pessoas aqui, tirando eu, você e o Alisson, tem 27 pessoas.
Mas 27 a aula hoje pessoas. Então, passou de o boné de 40 R$ 2 foi muito dá bom. R$ 54 para quem ganhar sozinho, né? Eu não tenho nem Pix, rapaz. Gente, eu gostei muito de trabalhar com vocês. Vocês são uma turma muito participativa. Pelo momento difícil que a gente está passando, e estou vendo que todo mundo aqui está se interessando, perguntando, participando. Gosto de turmas assim. Ó, Temos teve gente resposta que falou da variada, né? letra C também. A Letra Yasmin C. falou letra C e Yasmin É falou C ou B? C1. Só ninguém disse a letra D, né? Mas a B e C a galera disse. É. Então vamos lá, vamos ler um pouquinho. No experimento, o professor deixa duas bandejas de meia massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre uma mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede ao aluno que avalie a temperatura das duas bandejas. Usando para isso o tato, seu aluno afirma categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e questiona em qual dela a taxa de derretimento será maior. Que será maior. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá, vamos lá, primeira, mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica que o plástico. Vamos lá, o que é condutividade? Condutividade, gente, eu não falei, mas é o contrário de isolante. Enquanto um isolante, a função dele é impedir que haja transferência de energia, o condutor, ele libera a passagem de energia. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu perguntar a você. Lembra do segredo da panela de cozinha? Que seu cabo é de quê? De plástico? E a panela é de alumínio? O que que acontece? O plástico, ele é o quê? Ele é um mau condutor. Ele é um isolante térmico. Já o alumínio é o quê? Ele é um bom condutor, porque quando eu aqueço ele, aquela temperatura embaixo se distribui para as lateral. Graziele, acho que é a A. A resposta seria a letra A. O plástico, ele é um mau condutor, ele é um isolante. Já o alumínio, ele tem uma boa condutividade, ele é um bom condutor. Ó, letra B. Por que não seria letra B? Mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem inicialmente uma temperatura mais alta que a de alumínio. Gente, aqui ele falou o quê? Ó? Que estão em equilíbrio, dito que está em equilíbrio térmico. Se ele está em equilíbrio térmico, não pode ter temperatura diferente. Ô, Abdon, a Yasmin perguntou o seguinte, mas não é derretimento, e a Maria Ana Paula... Paula, eu vou responder sua pergunta daqui a pouco, sobre capacidade térmica. Pronto, ótimo, ótimo. Oi. Sim, mas para derreter eu não preciso fornecer calor, Yasmine. Se eu preciso fornecer calor, eu preciso de um meio que tenha uma boa condução.
ok? Tanto para derreter como para esquentar, eu preciso um meio bom condutor para que haja essa transferência de energia. A gente vai ter isso lá na frente imagem amanhã, quando eu falar de calor latente e capacidade térmica. E Maria Paula, capacidade térmica, a gente vai ver o seguinte: quando eu tenho o calor específico, ele me fala da quantidade de matéria, de substância, 1 grama de tal substância. Já a capacidade térmica, ela está relacionada apenas ao material e não mais à quantidade. Isso amanhã eu explico melhor. Tudo bem? Isso é a hora da manhã. Capacidade térmica e calor latente. Tudo bem nessa primeira questão, eu tenho só mais uma para encerrar a aula. Vamos seguir, fazer a última questão e encerrar a aula por hoje. No caso, Abdon, a resposta da outra questão foi letra A, não foi? Letra A. A letra B seria um absurdo dizer, porque ele falava que a temperatura dos objetos era diferente. E a questão já me dizia que tinham temperaturas iguais. Então, logo anula ali a letra B. E para encerrar, a gente vai brincar um pouquinho nessa questão. O que ele diz? Aquecedores solares usados em residência têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar conjunto a água aquecida com a água em temperatura ambiente de um outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Aí ele pergunta, qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura da temperatura ideal? Então vamos aqui para escrever um pouco sobre isso. Pessoal, você se concorda comigo que a água quente, a água aquecida, vamos botar aqui ela vai ceder energia para a água em temperatura ambiente? Quando eu juntar as duas, misturar as duas, sim, né? Pronto. A quantidade de calor que a água fria, a água temperatura ambiente vai receber é a mesma que a água quente vai ceder. Só as duas estão trocando calor. Uma dá e a outra recebe. Se a água quente dá 20, a água fria vai receber 20. Então, eu digo Q1 é igual a Q2. Q da água 1 é igual a Q da água 2. Tá ok isso? Isso. A fórmula é aquela que a gente falou, é aqui macete. Deixa eu escrever aqui em cima. Q é igual a massa vezes Czinho vezes ΔT. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que pegar essa fórmula aqui e escrever uma para água 1 e outra para água 2. Para água quente e para água fria. Então, vamos lá. Para Q1,
Desse lado da equação, eu tenho que o quê? Quem é que? Q é igual a massa. Então, eu vou botar aqui, ó, massa 1, porque ele não me fala qual é a massa. Vezes o Czinho, vezes a variação de temperatura, que eu vou abrir um parêntese. Lembra? Delta T é o T final menos o T inicial. Qual o T final da água quente? Veja, o T final aqui, dessa água quente, vai ser a temperatura ideal para banho, que ele me fala que é 30. Então aqui eu vou ter 30 menos a temperatura inicial dessa água, que ele quer 70. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Se tiver alguma dúvida, pode falar, gente. Pronto, isso aqui eu vou igualar, gente. Vou botar aqui o sinal de igual aqui embaixo, mas era para ser do lado. Eu vou igualar aqui 2. Então aqui vou igualar Q2. Q2 é a massa de 2 vezes Czinho. Esse Czinho, gente, como é a água, tanto quente como fria, é o mesmo C. Ele também não me deu, eu não preciso dele. Tu vai ver por quê. C. Então, vou abrir um parênteses novamente para botar a variação de temperatura da água fria. A temperatura final dela é 30 nesse caso, né? Só dá uma olhadinha aqui, por favor. Ah, 25, inicial, final é 30. Isso. 30 menos 25. Final menos inicial. Vou só puxar mais para cá. Isso é igual a M2 vezes C vezes parêntese 30, que é a temperatura final da água fria, menos 25. Gente, como esse C está de um lado da igualdade e esse outro C também, pessoal, eu peço desculpa e cuidado, gente. Aqui eu não tenho um embaixo do outro. Isso aqui, ó. Era para estar do lado, um do lado do outro. Só que eu estou escrevendo com o dedo, está ficando muito grande. Então, essa conta aqui é uma do lado da outra, tudo bem? É igual tá aqui, ó. Essa primeira seria no lugar do Q1. Essa segunda aqui embaixo seria aqui ao lado onde tá Q2. Então, cuidado aí, gente, para não fazer errado e por causa de uma coisa que eu estou fazendo aqui também errado, desculpa. Então, eu posso cotar aqui o Czinho com C e vou resolver aqui. Fica M1 vezes o C eu eliminei. Então, fica 30 menos 70 dá menos 40. Isso é igual, ó, M2 vezes 30 menos 25, 5. Então ele quer saber a razão entre quem? Deixa eu ver aqui. Entre a massa de água quente e a massa de água fria. Então eu pego esse M2, passo ele dividindo. Então fica M1 dividido por M2, ou seja, a água quente em relação à água fria é igual a 5 permanece desse lado, dividido por menos 40. Então essa questão aqui, ó, ela me dá exatamente. Vou até fazer a continha que não tinha nem feito.
Alguém pode fazer ela aí? Meu celular descarregou, que eu tava olhando, né? Mas se não me engano, é a letra B. Então é 0,25. 5 dividido para 40. Alguém confirmou para mim se é a letra B? Isso. Isso mesmo, pessoal. Pronto. 0,25 seria a resposta. Sim, eu utilizei. Organizei. 0,125, né, Abel? Isso mesmo. Aí a resposta fica assim, ó. M1 sobre M2. Porque ele quer qual é a relação entre um e a outra. Quando eu falo relação, nada mais que eu saber a fração entre elas. Se ele pedisse da água fria para água quente, eu pegaria M2 sobre M1. Qual é a proporção? Proporção se resume a uma fração. E uma fração aqui no final se resume a uma divisão. Como eu digo sempre, a matemática é linda. Vou voltar aqui para ver no chat. Pessoal, ficou alguma dúvida? Gostaria que alguém se pronunciasse aí, ficou alguma dúvida? Se tem alguma observação a fazer para a aula de amanhã. Quero agradecer a participação de todos. Gostei muito da turma, vi que é uma turma bastante participativa. Ela que é a turma que dá prazer ao professor em pesquisar assunto. Gostei muito mesmo, viu? Parabéns para vocês. E amanhã estamos juntos, amanhã, viu? Então, fica com a palavra aí o Eric e boa noite a todos. Gente, amanhã a aula é no mesmo horário, certo? As duas turmas, às 8 horas até às 9h30, certo? Nesse intervalo de tempo. Qualquer coisa vocês perguntam lá no grupo, tanto no grupo G1 como no G2. Agradeço a participação de todos, a interação também. E boa noite de descanso aí para vocês. Qualquer dúvida também pode estar aí no meu privado. Alguma questão, se ele viu nas questões que estão estudando em casa. Se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Isso mesmo, Yasmin, de 8, Estou à 8 horas da disposição, né? noite às 9h30, certo? Muito obrigado, professor Abdon. E é isso, gente. E Obrigado, mais informações Eric. também pode falar lá no Soluções Ambientais, certo? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até amanhã.